Agora mais uma informação para você. A ministra Carmen Lúcia interrompeu o início da sessão plenária desta quinta-feira do Supremo Tribunal Federal para questionar uma decisão monocrática do ministro Nunes Marques. O magistrado suspendeu a inelegibilidade do ex-senador e candidato ao governo de Rondônia, Ivo Cassol. Carmen quis levantar se o entendimento monocrático poderia se sobrepor ao entendimento do colegiado. Ivo Narciso Cassol foi condenado pelo crime de fraude a licitações ocorridas quando foi prefeito da cidade de Rolim de Moura, entre 1998 e 2002. Embora Cassol já tenha cumprido sua pena, a ministra alega que os outros acusados do processo ainda não terminaram de pagar por seus atos, ou seja, que a ação ainda não estaria fechada. Carmen Lúcia afirmou que a decisão de Nunes Marques feriu o ordenamento jurídico e poderia prejudicar o seu trabalho pessoal e o andamento da ação. Que eu preciso de saber se o plenário mantém a decisão, o julgamento anterior, para que eu possa continuar a dar execução, se é caso de uma outra medida como suspensão, se é caso de manter essa execução. E como não poderia esperar, porque a decisão do eminente ministro Nunes Marques é da última sexta-feira, pelo menos me chegou na última sexta-feira, nos autos dessa ação penal. Ainda que pudesse sobrevir, como o ministro ponderou, que a decisão dele quanto a um dos corréus na ação de revisão da relatoria de Sua Excelência poderia vir depois em agravo, mas eu tenho que continuar a execução quanto aos dois corréus, ou a suspender ou a manter. E um dia de execução de uma condenação, ou uma semana ou um ano, é uma injustiça e eu não gostaria, portanto, de persistir sem que o plenário se pronunciasse. Ou suspende, ou mantém a rigidez do que foi decidido, enfim, eu gostaria e trouxe em questão de ordem exatamente pela urgência. O presidente da Corte, Luiz Fux, convocou o plenário virtual de urgência do STF para que os ministros decidam se a liminar em favor de Ivo Cassol será mantida ou derrubada. Rapidamente, Augusto. Já o Lula pode ser solto ali por decisão do Edson Fachin, criando a lei do CEP, né, sem nenhuma reação da Carmen Lúcia. O que ela está mostrando? Que a maioria do Supremo criou um partido de oposição ao presidente e todos os ligados ao Bolsonaro pagarão por isso. Ela que disse cala a boca já morreu, né? Também não fala mais nada sobre censura imposta por colegas, porque ela passou a ligar toda noite. Antes ligava para o pai, depois para o Celso de Mello. Agora liga para o Gilmar Mendes. Dá nisso. Um minuto, Zé. É preciso respeitar as decisões dos ministros. Os ministros do Supremo estão caminhando para um lado ali perigoso de não obedecer o regimento interno do próprio Supremo Tribunal Federal e a Constituição. A liminar do ministro Nunes Marques vale tanto quanto as liminares que foram expedidas por outros ministros. Mas é bom que o plenário trabalhe mesmo que seja virtual, para definir jurisprudência e a confirmação de decisão de todos os ministros.